No nosso programa de hoje, estamos contando com um grande empresário aqui na nossa cidade, no nosso estado, o senhor Walter Faustino, da empresa Ponto Fácil. Tudo bem, Walter? Tudo bem. Walter, com toda certeza, as empresas, esse mundo dinâmico, as empresas sempre investindo em questões de informática, de automação, o Ministério do Trabalho também sempre analisando as condições e ambiente de trabalho dentro das empresas, respeitando também os direitos do empresário quanto do trabalhador. Existe esse mecanismo, essa ferramenta que vem a ser o ponto eletrônico. Você que realmente é especializado nessa linha, como é que funciona? Quais são as vantagens? Como é que funciona a questão do ponto eletrônico? Como é que o Ministério do Trabalho também analisa essa questão? Bom, veja bem, as empresas que já utilizam o ponto eletrônico ainda não homologado pelo Ministério do Trabalho, elas têm aí um prazo, né, determinado pelo Ministério do Trabalho para estar se adequando a usar esse ponto eletrônico. Esse ponto eletrônico é o novo ponto, que se chama de REP, constitui de um equipamento com impressão do comprovante da marcação de cada colaborador na sua jornada de trabalho, né? Caso da entrada, saída para almoço, retorno do almoço e saída para descanso. Então o funcionário vai guardar esse comprovante, né? No período de 5 anos é obrigatório ele guardar esse comprovante para eventualmente alguma coisa ele precisar comprovar perante alguma ação contra a empresa, ele tem que comprovar realmente que ele fez aquela jornada, tá? Olha, me permite, eu acho esse ponto tão interessante, vale para você empresário. Às vezes o empresário ele fica, poxa, eu vou ter mais um custo na minha empresa. Olha, na minha opinião, você melhora o seu ambiente de trabalho, a sua questão de recurso humano na sua empresa, o seu responsável pelo seu RH vai ter condição de ter um documento e o funcionário em contrapartida, o seu colaborador, ele vai ter um registro que não tem como ser burlado. A pessoa passou no horário, está registrado ali mesmo, né? Então vale muito a pena o investimento. Como é que funciona o investimento para adquirir um equipamento desse? Custa muito dinheiro, Walter? Como é que funciona? Isso aí vai muito da faixa de funcionários que a empresa possui. Uma empresa pequena, que tem até uns 50 funcionários, 100 funcionários. Que está dentro da praticamente 100% aqui na nossa cidade. Isso. Como a nossa cidade tem mais microempresas, pequeno porte, né? Então o custo não é tão elevado. Hoje varia um equipamento de ponto eletrônico, varia aí de R$2.000 para esse porte de empresa, de R$2.000 a R$3.500. Um equipamento desse tem uma durabilidade de quanto tempo? Equipamento em torno de 5 anos, 5 né? anos. Vai muito do uso. Às vezes a empresa é uma empresa de indústria, trabalha com material pesado, uma consultora. Então vai muito do ramo de atividade dessa empresa, né? Também do uso do equipamento. Eu tive o prazer de ir na sua empresa, a gente estava fazendo essa reunião e você me mostrou uma matéria que foi por isso que eu tive a ideia dessa pauta aqui também. Uma matéria que aconteceu no jornalismo lá do Rio de Janeiro, na Rede Globo. Uma matéria muito pertinente falando que realmente está havendo uma mudança, ou já houve essa mudança na lei. Como é que funciona isso? Essa portaria foi publicada em agosto, dia 21 de agosto de 2009. Né? Ela foi prorrogada várias vezes por intervenções de força política, né? E agora ela foi dividida em 3 fases. Né? A partir de 2 de abril será obrigatório para quem usa o ponto eletrônico se adequar para as empresas de grande porte, como indústrias, comércio em geral, empresas prestadoras de serviços, né, etc. No dia 1º de junho, passa a valer para empresas agroeconômicas, empresas de médio porte. E, por final, em 1º de setembro, passa a valer para microempresas e empresas de pequeno porte. Volto a outro ponto que eu já observei, e talvez na sua empresa você está precisando desse tipo de equipamento, e a gente acha que só tem em São Paulo, por exemplo, ou fora em grandes mercados. Eu vi aquelas catracas bonitas, cromadas, que faz a leitura de todo mundo que está tendo a entrada no cartão magnético. Isso. Você tem todo esse equipamento aqui disponível no mercado da pronta entrega? Como é que funciona esse trabalho para quem tem esse interesse? A gente atende todo o mercado para controle de acesso, que é utilizado as catracas. Né? Para você controlar academias, clubes, escolas, até mesmo órgão público, né? Para você atender aí alguns órgãos, faz o controle de entrada e saída de visitantes
ou dos próprios servidores. Isso com certeza deve gerar muito mais segurança na empresa. Com certeza. Não é aquele negócio que o cara pega, abre a porta, não sabe quem entrou, o que está carregando. Justamente. Né? Eu achei interessante porque realmente eu não sabia que tinha esse tipo de equipamento disponível aqui em Palmas, né? E quando é que foi que você definiu a Ponto Fácil investir aqui no estado do Tocantins e trazer esse tipo de equipamento para cá? Quando é que você percebeu que havia mercado para isso? Veja bem, a Ponto Fácil, ela começou aqui no estado do Tocantins em 96. Aí a gente veio trabalhando, o mercado crescendo junto com o estado, atendendo a demanda das empresas, né, também das empresas públicas. E o negócio, graças a Deus, com essa portaria, veio a melhorar ainda mais esse ramo de atividade para nós. E a gente está aí crescendo com o estado, estamos firmes aí para atender a demanda que o mercado agora de Palmas exige. Não só Palmas, mas como todo o estado do Tocantins. A gente atende praticamente o estado de ponta a ponta, né? Além dos estados vizinhos também, que a gente atende. Já está atuando fora também. Isso. Bacana, a empresa tocantinense está vencendo dessa forma. E um ponto que você citou, a portaria. As empresas que são obrigadas, elas vão ter até que prazo para poder adquirir esse equipamento? Então, como eu mencionei anteriormente, ela estipulou 3 prazos, né? Sim. Só para reforçar esse ponto. Isso, 2 de abril para grandes empresas, 1º de junho para empresas de médio porte e 1º de setembro para microempresas. Entendi. Olha, você então está nesse patamar, importante é correr atrás para não ter realmente alguma surpresa e desagradável. Isso. Nós vamos para os nossos comerciais e continuamos esse assunto um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença do senhor Walter Faustino, empresário da empresa Ponto Fácil. Estamos conversando aqui da importância do ponto eletrônico e da sua necessidade e obrigatoriedade. Agora, realmente, com essa portaria a 1510, algumas empresas passam realmente a ser obrigadas a utilizar o ponto eletrônico. Isso é muito importante para você, empresário, que está nos acompanhando nesse momento. Walter, as empresas que são obrigadas e que por acaso não cumprirem essa determinação, qual que é a penalidade? Bom, veja bem, após os prazos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, as empresas que já utilizam o ponto eletrônico não homologado, elas podem ser autuadas, né, por estar descumprindo os critérios da portaria 1510. Essa portaria visa adequar-se ao equipamento com o uso da impressão do comprovante, é o equipamento homologado. Tá? Então, as empresas que já utilizam o ponto eletrônico ou o ponto no computador, a partir do prazo estabelecido, tem que estar adequada ou podem ser penalizadas. Ok, e as empresas que já eram isentas ou são isentas, mas ela vai adquirindo um volume de funcionários, qual que é o mínimo de funcionários, melhor dizendo, o máximo de funcionários que ela pode ter para que ela continue isenta? Se ela passar aquele número, ela é obrigada. Só para ficar bem claro isso. Veja bem, as empresas, elas não são obrigadas a ter o controle de ponto eletrônico. Ela pode ter um controle de ponto de forma mecânica ou manual. Certo. Então, o controle de ponto eletrônico ele é opcional. Certo. Tá? E quantidade de funcionários, até 10 funcionários, a empresa é facultativa a usar um controle de ponto. Acima de 10 funcionários, se for usar um controle de ponto, pode ser o de marcação mecânica, manual, ou ponto eletrônico, só seguindo os critérios da portaria 1510 do ponto eletrônico. Ok, e com relação ao ponto também, para não gerar dúvida nenhuma para você que está nos acompanhando, o novo equipamento tem essa questão do acordo coletivo, quem é isento. Como é que funciona isso para ficar claro para o empresário, por favor? Então, a portaria 373, ela é uma portaria para as empresas que têm acordo coletivo, né? Então, as empresas que têm um acordo coletivo com seus funcionários junto a um sindicato, ela pode estar usando um relógio de ponto que não emite comprovante, mas esse equipamento também tem memória inviolável e tem uma porta USB também fiscal. O Ministério do Trabalho vai fazer a fiscalização no próprio equipamento, certo? Porém, tem que ter o acordo coletivo para usar esse equipamento. Não pode ser usado um equipamento eletrônico sem o acordo coletivo ou
o equipamento que não esteja homologado. O empresário, por acaso, aqui não está entendendo essa questão do acordo coletivo, ele tem que ir ao sindicato da categoria para fazer essa questão, não é isso? Justamente. Muito bem. Walter, você que realmente tem uma gama de clientes muito grande aqui no Estado do Tocantins, e isso tem sido uma pergunta que a gente tem feito de praxe aqui no primeiro semestre de 2012, o ano de 2011, para alguns segmentos, não foi muito interessante. Qual que é a expectativa da empresa Ponto Fácil e você, com toda a sua rede de clientes que você tem essas informações, você acredita que vai ser um ano mais positivo que 2011? Com certeza. Essa portaria, ela tem ajudado bastante as empresas do ramo de controle de ponto, né, a estar expandindo o seu leque de atendimento a clientes, né. Então, a procura pelo equipamento hoje é muito grande, tá, devido a essa portaria. Mesmo empresas que não são obrigadas a ter esse equipamento, estão adquirindo esse equipamento para controle próprio dela, né. Inclusive órgãos públicos, igual o próprio Ministério do Trabalho, INCRA, empresas da rede pública, estão adotando o novo ponto eletrônico somente para controle deles mesmos, né? Não é que eles são obrigados, porque o órgão público não é obrigado a colocar o REP, ponto eletrônico. Eles podem usar um controle de ponto diferente do que o Ministério do Trabalho obriga as empresas privadas, tá? Então, assim, o mercado está aquecido nessa parte para nós. Isso está... E, no geral, você acredita que o ano de 2012 vai ser melhor? Com certeza. Esse ano vai ser um ano muito bom. Começamos aí o ano com o pé direito, estamos aí a todo vapor atendendo a demanda. Ok, Val, com certeza gerou uma demanda muito grande. As pessoas que por acaso tiverem interesse e realmente não sabem como fazer esse contato, qual o contato da Ponto Fácil, por favor, para quem quiser correr atrás desse equipamento, ou mesmo da questão da catraca, que é uma sugestão minha. Isso. Eu acho muito bacana uma empresa, quando você vê a organização dela, na entrada já tem controle, essa questão da catraca, tudo realmente eletrônico, fica melhor até do cliente que vai entrar até o seu negócio, sentir que realmente é uma empresa mais organizada, por favor. Isso, a Ponto Fácil, ela atende essa linha de controle de ponto, de todos os modelos, né? Algumas marcas, a gente representa algumas marcas nacionalmente conhecidas, e também o controle de acesso, que hoje não só as catracas, para controle de academia, escolas, órgãos públicos, mas também tem o controle de acesso à própria empresa, dentro da empresa. Por exemplo, você pode usar um equipamento de controle de acesso em uma porta de uma sala com segurança, de um departamento financeiro. Então você chega lá, coloca o dedinho no leitor, ele destrava a porta e você tem um acesso. Somente aquelas pessoas que têm acesso àquela área da empresa vai poder acessar, porque ele vai estar cadastrado no equipamento. Outra pessoa que chegar e tentar entrar não vai conseguir sem a permissão. Uhum. E qual o contato de vocês, por favor? A Ponto Fácil está hoje estabelecida na 103 Norte, ao lado da Kia. E o nosso telefone para contato é o 3215-1736. Temos o 3224-2837. E também temos o nosso site, que é o www.pontofácil.com. Ok, conversamos hoje com o empresário Walter Faxino, da empresa Ponto Fácil. Obrigado, Walter. Muito obrigado. Continuamos um instante só.